Que o eterno Deus te abençoe e que a palavra dele encontre morada no seu coração. Esta é a palavra de hoje. Na palavra de hoje estaremos meditando no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo do 12 ao 14, que está escrito assim: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que não tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Todas as palavras e atitudes do Senhor Jesus tinham um ensinamento profundo nelas. Nesse caso, não é diferente. Se olharmos os textos sem esquadrinharmos ele, vai nos parecer que Jesus ficou frustrado por não ter figos e com raiva amaldiçoou a pobre figueira. Não. O plano de fundo onde Jesus exerceu o seu ministério foi no Oriente Médio Antigo. A principal fonte de renda e vida dos judeus era na agricultura, na pesca, na criação de animais. Por isso que os exemplos, parábolas e ensinamentos de Jesus eram imersos nesse mundo, pois o objetivo de Jesus não era impressionar com suas palavras, mas fazer com que o povo entendesse o que ele pregava. Em João 3,12 ele diz o seguinte: se eu falo de coisas desse mundo, dessa terra, e vocês não acreditam, quanto mais se eu falar de coisas celestiais. Pois vamos lá. O evento que nós lemos aconteceu após Jesus entrar em Jerusalém, onde aconteceria sua última semana. Ele estava se dirigindo ao templo, preste atenção. Ele estava indo para o templo, ali onde ele derrubou as mesas e expôs ali os hipócritas. Quando ele está dirigindo-se ao templo, onde viviam ali os religiosos, os fariseus, hipócritas daquela época, pessoas que tinham aparência de santidades, mas não eram aquilo que aparentavam ser. Ao ver a figueira com as folhas, mesmo sabendo que não era tempo de figos, ele vai buscar figos. Por não encontrar nenhum, ele declara que nunca mais aquela figueira produza frutos. Em Oséias 9, versículo 10, Israel é comparado a uma figueira. A figueira, ela frutifica diferente das demais árvores. Primeiro ela seca, depois ela floresce e depois as folhas aparecem. Ou seja, se tem folhas, obrigatoriamente tem de ter figos, tem de ter frutos. Aquela árvore só tinha aparência, não tinha frutos. Jesus estava mandando um recado: quem vive de aparências para de frutificar. Quem vive para agradar os outros para de frutificar. Jesus está dizendo: para de viver de aparência, senão você vai viver uma vida seca por dentro. Assim eram aqueles fariseus, saduceus, escribas. Eles apresentavam santidade, mas Jesus declarou que eles eram sepulcros caiados. Por fora eram bonitos e demonstravam santidade, mas por dentro eles eram perversos. Se você está se sentindo seco, você está sentindo um vazio por dentro, Jesus quer curar você. Ele quer derramar sobre a sua vida o orvalho dele. Talvez você tenha mantido um casamento de aparência, tem mantido um ministério de aparência, tem mantido uma vida de aparência. Jesus, o Filho de Deus, ele quer restaurar você, ele quer curar você, ele quer fazer com que você, de fato, tenha folhas e frutos. Ele quer que você frutifique e que o seu fruto permaneça. Que o eterno Deus te abençoe. Gente, compartilha essa mensagem. Copia o link e cola dentro dos grupos do trabalho, cola dentro dos grupos da família, cola dentro dos grupos dos amigos, para que outras pessoas tenham acesso a essa palavra de cura, de orientação, uma palavra que abre os nossos olhos. Que o eterno Deus te abençoe, que a presença dele seja contigo por onde você for. Um forte abraço e até amanhã. Tchau!